Olá, tudo bem? Nossa, tô cansado, pessoal. Olha, fiquei 1h30 no trânsito hoje. A Ilha da Magia tá longe de ser magia às vezes. Mas é isso aí, final de mês. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje. Chegamos ao final do mês, chegamos aí com 133% de lucro líquido sobre a nossa garantia. Tô muito feliz. Vou dobrar os meus contratos a partir de abril. Vou seguir assim exponencialmente até chegar ao valor que eu realmente quero ganhar por mês em média. E aí eu paro por uns 3 anos com esses contratos estagnados e aí depois eu sigo alavancando. Então isso, vamos para as notícias de amanhã. Notícias de amanhã, nós temos aí variação de empregos privados. Temos vendas no varejo, 9h15 e 9h30. Núcleo de vendas no varejo, mensal aí às 9h30 também. Temos também PMI 10h45 industrial. O PMI industrial ISM geralmente tem uma certa volatilidade às 11 horas da manhã. Estoque de petróleo bruto, não. Vamos para os 60 minutos, porque eu estou com muita dor de cabeça. Bom, 60 minutos do mini índice, cara, Bom, primeiro aqui o suco de mini índice ficou meio torto, né? Ficou meio torto por quê, né? Ficou meio torto por causa da nossa amiga Petro, né? Caiu 2%. Cara, tava tudo indicando que ele ia fazer um movimento de alta absurdo, pra tu ver quando o mercado tá meio desbalanceado, porque ele não fez esse movimento absurdo de alta, ele foi subindo bem devagarinho. Então a nossa amiga Petro aqui deixou um pouco a desejar pra fazer um movimento legal. Os juros futuros aí caindo 2,14, o IFNC a 4,7, tava fantástico ele fazer um puta de um movimento de alta. Chegou nos 188 mil pontos, meio que fez, né? Meio que fez. Ah, e deixou um gap, né? A gente não pode esquecer disso, né? A gente precisa marcar esse gap aqui, ó. Aqui. Show. Cara, 2 gaps, viu? 2 gaps, vamos tirar esse negócio daqui, a gente não tem mais interesse dele por agora. Veio subindo de uma maneira bem arrastada, fazendo pullbacks longos, né? Querendo completar um movimento medido, lembra aquele movimento medido ali, ó? Muito próximo de completar um movimento medido, né? Sempre assim, né, cara? Bom, acontece. O que é o movimento medido? A terceira perna ela é proporcional à primeira. Digamos que ele veio até aqui, a gente colocando essa perna proporcional, a terceira vai até ali. Então ele está muito próximo de fechar o movimento medido. O bom é que ele está querendo adentrar um gap que está sangrando há muito tempo. E esse gap, meus amigos, dá uma olhada. Ele tem 3.700 pontos em média. 3.700 pontos. Se ele fecha esse movimento medido, ele pode buscar o fechamento desse gap. Aí a gente tem uma pedrada absurda amanhã. Mas a mudança da característica do preço está muito próxima, né? Então aqui a gente tem a mudança da característica do preço. Ele quebrou a estrutura com uma certa resistência, né, cara? Temos um gap aberto agora lá embaixo. Vamos tentar nos preparar aí. Olha o diário. Suporte bate fofo, monstruoso, né? Segurou, tocou ele reto. Foi um final de mês interessantíssimo. Vai dar prosseguimento à alta. Inclusive, vale a pena voltar aqui até para nós conversar sobre uma coisinha muito interessante. Lá no Profit Tour de Balneário Camboriú, teve um cara que mostrou ali, eu não me lembro quem foi, cara, mas tem um cara que mostrou todo o histórico de como que se comporta o Ibov, né? Quando ele tem janeiro de alta, né? 85% das vezes, quando teve um janeiro de alta, ele passou o ano inteiro em alta. Então, a gente teve um janeiro em alta absurda, né? Então, pode ser que, mesmo sendo um ano eleitoral, a gente passa a ter um viés de compra eterna até o final do ano. E aí, 60 minutos é isso aqui, né? O diário também aqui, o bate-fofo segurou, violento, deu uma pedrada pra cima, podia fechar esse gap. Gostaria muito que ele fechasse esse gap aqui, muito. E que ele retestasse esse topo aí em abril. Seria fantástico chegar nos 200 e poucos mil pontos. Inclusive, JP Morgan deu uma declaração sobre isso, né? Os caras disseram que, sim, a média do mini índice seria entre 220 mil pontos e 225 mil pontos no ano de 2026, e que o dólar estaria próximo de 4,70 e 4,80, que seria o valor real dele. Então, temos bons prognósticos. Vamos para os 25 mil tickets. 20. Eu já mapeei aqui embaixo aqui, ó. Um gap em cima, interessantíssimo, né? E aqui a gente já tá nos 25 mil ticks. Se vocês viram o vídeo que eu postei ali, eu vou postar no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo do Joseph James, cara, interessantíssimo, sobre como que a gente opera em ticks e os tempos que a gente observa para poder fazer uma entrada. Então aqui nós estamos observando um tempo lento, nós observamos a direção nos 60 minutos e no diário, estamos num tempo um pouco mais lento para buscar suportes e resistências, prováveis ranges em 25 mil ticks, a gente vai procurar as entradas em 10 mil ticks, né? Mas eu gosto de fazer aqui porque aqui fica melhor para mostrar, eu uso uma tela ultra-wide, eu não consigo mostrar todos os pontos. 25 mil ticks já resume bastante. Então, o que aconteceu aqui? Temos um movimento medido para fechar, ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento alta, mas aqui, muito próximo, ele muda a característica do preço. Ai, você nas costas. Ele muda a característica do preço para passar a ser vendedor. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, você tem um certo embasamento para renda variável, já tem plataforma, já operou como pessoa física, dá uma olhada nesse vídeo aqui, para você aprender o fundamental
desses conceitos de choque BOS dos setups de Joseph James. Se você não sabe nada, absolutamente nada sobre renda variável, não sabe como usar a plataforma, não sabe como é que uma pessoa física opera na B3, vá lá na minha playlist Como Se Tornar um Trader. Absorva todo aquele conteúdo, aprenda a fazer sua constituição de trading, aprenda a lidar com o mental, plataforma, como que abre conta, como é que vai operar, se vai usar corretor ou não, e etc. Tá? Muito importante. Inclusive, um dos pontos aqui, por que a gente baixou para TICS? Para procurar padrões de entrada. TICS refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vai procurar por entrada em TICS. A gente vai observar um tempo maior para ver qual é a direção desse mercado, se ele está dando indícios de uma direção, né? Porque o mercado tupiniquim é muito aleatório, né? Sim, aleatoriedade, já falamos sobre isso. Cara, e aí o que a gente pode esperar aqui é o seguinte, agora tem um gap lá embaixo, né, meu amigo? Como se não bastasse, tem um gap lá embaixo. Sim, um gap lá embaixo. Tem o gap lá em cima de 3.700 pontos. Olha só a estrada que ele tem. Caso ele queira fazer um movimento de alta poderoso. Olhando assim, dessa maneira, eu ainda acredito, cara, que ó, abrindo o dia com aquele gap lá, olhando dessa maneira, eu ainda acredito que ele possa fazer aí pelo menos uma perna de pullback próximo da VWAP de hoje, assim, próximo a esses priors aqui. Pra só então tentar um ataque comprador, sabe? Tipo isso aqui, ó. Cá, left, puff, left, entendeu? Então eu ainda tô esperando aí pelo menos isso, ou talvez 2 pernas de pullback, né? Pra aí sim tentar um ataque comprador e fechar o movimento medido, entrar aqui e tocar ele reto. Seria uma das possibilidades. E aí o que a gente vai fazer aqui, observando essas técnicas? A gente vai aplicar a técnica, ó. Nesse exemplo aqui a gente consegue ver, ó. Seria a provável mudança da característica do preço. Ele muda a característica do preço em cima da VWAP e quebra a estrutura na sequência. Então aqui nós poderíamos tomar uma posição com um stop mais curto ou aqui e um stop mais seguro aqui. O alvo, pelo menos esse valor para cima, né? Então seria mais ou menos, se o stop tá aqui, o teu alvo teria que ser aqui. O stop tá aqui, o teu alvo teria que ser aqui. Ele vai lá, né? Ele vai lá. Depois ele entra num rangezinho, mas ele vai lá, ele entrega. Nesses conceitos a gente consegue enxergar setups de Joseph James e os conceitos de choque BOS. Então, o que a gente quer fazer nesse ponto aqui? Eles sozinhos não funcionam muito bem, a gente tem que aliar eles e fazer a confluência. Então, a gente alia os conceitos de choque e BOS junto dos setups de Joseph James, que são reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Nesse caso aqui, a gente enxerga um crown reversal, claramente, junto dos conceitos de choque e BOS. Muda a característica do preço, faz 2 tentativas falhadas, vai lá embaixo num prior para armar uma trap e faz um crown reversal, é uma coroa. Entendeu? E aí ele faz um movimento e dá-lhe uma pedrada. Isso aqui é acionamento de stops. Aqui, aqui e aqui. Acionou os stops, toma, fez um movimento, rompeu o topo. Ah, tchau. A gente quer isso aqui é volume financeiro. Só que era 1 da tarde. Entre meio-dia, 1h38 e 2 horas da tarde foi que ele fez o movimento. 1h40. 1h38, 1h40. Então, fim de mês, arriscado. Se ele abre num gap de baixo, muda a característica do preço e dá-lhe a pedrada, ele pode buscar esses priors aqui, ó. Quiçá esse fundo, quiçá fechar aquele gap, entendeu? E a gente pode bater na venda. Agora, ele abre num gap de baixo, volta e vai pro alto, dando uma entrada nesse ponto aqui, ó, como um crown reversal. Exatamente o que ele fez lá embaixo, né? Tô desenhando a mesma coisa. Aí ele faz um crown reversal, tá vendo? Uma tentativa falhada, 2 tentativas falhadas, procura um prior uma trap, provavelmente a média de 21 vai estar passando nessa regiãozinha aqui. E aí tu vai tomar uma posição um pouquinho mais baixa, mais segura aqui, para um reteste de topo, para fechar o movimento medido, quiçá fechar o gap. Um gap que tá sangrando desde o dia março inteiro, do dia 2 de março. Dia 2 de março ele abriu esse gap de 3.700 pontos. E é isso, cara, não vamos estender muito, minha cabeça tá doendo. Vamos para os 60 minutos. Vamos para o mini dólar. O mini dólar, por sua vez, ó, acusou o golpe, chegou lá naquele fundo de novo, que ele já fez esse teste algumas vezes, olha lá, tá vendo? Olha aqui esse fundo aqui de novo. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Já tem uma regiãozinha até 5,18 ali, né? Mas assim, muita atenção, cara, muita atenção, porque esse cara pode virar ao contrário de novo, né? Aparentemente a média virou, né? Vamos lembrar que essa média azulzinha aí, ó, é a média de 200. E essa coloridinha é a média de 21, ambas exponenciais. Inclusive tem um gap ali, né? Os gaps, para cima. A priori, esse cara mudou a característica do preço, né? Ele, na verdade, ele quebrou a estrutura aqui, nesse ponto aqui. Tava longe, hein? Quebrou a estrutura, quebrou a estrutura, quebrou a estrutura. E aí a mudança da característica do preço, assim como o índice, passa a ficar mais espremido e mais baixo, para ele passar a ser comprador. Se ele quebra esse fundo aqui, ele vai seguir vendedor. Vamos dar uma olhada no diário aqui, né? Região perigosa, região importantíssima. Perdeu, meu amigo. Perdeu essa região aqui, ó. Perdeu essa região aqui, meu amigo. Só tem suporte aqui, meu amigo.
é no fundo desse canalzinho de baixo, de 2025, nós estamos falando em 4,95. 4,95, abaixo dos R$5. O dólar. Foi tudo. Média de 200, olha lá. Olha aqui, onde ela tá. A média de 21, embicou. Disse que agora vai. É difícil vender aí, cara. A gente precisa de um pullback. A gente sempre vai precisar de um bom pullback para depois vender. Talvez o fechamento desse gap aqui de hoje, ó, depois vender. Muito risco. Mas agora é um novo mês. Tudo pode mudar. Vamos para o próximo. 5 mil tickets. E aí, a mesma coisa que o índice. Pior ainda, né? Porque ele muda a característica, ele quebra a estrutura aqui, entrega o jogo para venda muito lentamente, quebra a estrutura bem rasinha aqui para dizer que a mudança da característica do preço está aqui agora. Vocês estão vendo a complexidade, como ele está espremido e como ele está tentando violinar de qualquer maneira para poder fazer um movimento direcional. Então, se fosse para apostar, eu apostaria no fechamento do gap de hoje, viu? Amanhã. E o índice... Pô, cara, o índice... Infelizmente, talvez faça um movimento de baixa. Compensação no início de abril. Acontece. Amanhã é dia 1º de abril, dia da mentira. Pode nos pregar uma grande peça. Esse aí, o gap tá ali. Caso ele dê prosseguimento a esse movimento aqui, ó, que ele já quebrou, né? Se ele não abre sem gap nenhum, só vai aqui em cima e capota, a gente vai estar vendendo um fundo, né? O interessante aqui é que ele abrisse num gap de alta, mudasse a característica do preço, desse todo o indício que ia vir para compra, perdesse os calção bem rápido. E sim, o cara vende um pouco mais em cima, vai ficar mais tranquilo. Ou se fosse para sonhar mesmo, ele abrisse num gap de alta, viesse empinando a motoca sem nunca mais olhar para trás, muito direcional, indicando pura manipulação, fecha o gap, faz um crown reversal, capota. A gente faz uma operação aqui, ó. Entrando um pouquinho mais em cima, porque a média vai estar passando ali. Quando ele chegar nessa região aqui, desses priors, ó, a gente já está protegido. E aí ele retesta um fundo, a gente vem junto com ele. Tudo bem. O grande problema é que ele muda a característica do preço para passar a ser comprador. E aí a gente tem que esperar por uma trap, né? A gente tem que sonhar com uma bull trap. Atrai a compra e vende uma pedrada só. Toda essa compensação que ele fez, todo esse movimento que ele fez pro alto, ele compensa num único movimento para baixo muito rápido. Ele é vendedor. No sentido de mercado de 60 minutos do diário. Cara, e é isso. Mostra aqui, ó, meus resultados, né? Obviamente não vou mostrar quantos contratos fiz, né? Mas tá aqui, ó. Foi 70 e poucos % de operações vencedoras. E digo para vocês que a média de operações vencedoras é bem menor do que a média de operações perdedoras. E mesmo assim eu tive lucro de 133%. Isso indica que o setup funciona, sim, com certeza. Modéstia às favas. Mas ele foi adaptado. É isso. Mas por um momento, se você gostou desse conteúdo, gostou da forma como eu apresentei as operações em ticks, deixe seu like. Hoje tem a possibilidade de me seguir. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite para evitar as bolas curvas do próximo dia, pra gente estar bem preparado. Faço também lives, segunda a sexta-feira, pós meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu evitei fazer na parte da manhã. Por que na parte da manhã? Porque na parte da manhã é que a gente tem volume financeiro para efetivamente botar um dinheiro no bolso. À tarde fica muito difícil. Hoje ele fez um movimento totalmente aleatório, totalmente desbalanceado, é fim de mês, tá realizando bem devagar, fazendo longas violinadas, gerando liquidez para um grande movimento que pode ser ou para cima ou para baixo, né? É o grande fermento desse bolinho. É a aleatoriedade, sim, a aleatoriedade. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem. E vamos começar o mês de abril muito bem, né? Gerenciamento de risco sempre em primeiro lugar, sempre. Não fechou o setup, não fechou da maneira que tu estava esperando, não é uma região boa, não faz nada, espera o sinal. Boa noite, firma!